Queridos irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal Palavra Sem Filtro. Hoje temos mais uma palavra para o seu coração, para o seu aprendizado, para a sua edificação. Queridos, hoje nós vamos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. E o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o contrário do que está sendo pregado aí. Porque o objetivo de Deus, irmãos, é glorificar o nome dele, porque ele é Deus. Mas tem evangelhos por aí que estão distorcidos, né? E visam que Deus é que tem que glorificar o homem. E isso é errado, irmão. Nós nascemos para adorá-lo e glorificá-lo, não é? Então Deus ele faz as coisas para que o nome dele seja glorificado. E aqui eu quero ler uma palavra com você que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, no versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Se você pegar a tradução mais moderna, você vai ver que na NAA diz que foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você, ou seja, em Faraó, o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Pois bem, queridos, esta menção, ela se refere ao livro do Êxodo, quando na travessia do Mar Vermelho, né? Nós vemos que Moisés, lá no capítulo de número 14, se não me falha a memória, deixe-me ver, para que eu possa ler para os irmãos. Deixe-me ver, isso, 14, ele diz a seguinte maneira, é a travessia do mar, né? Então, um capítulo conhecido, né? E a epígrafe do capítulo 14, na ACF, ela diz o seguinte: Deus anuncia a ruína dos egípcios, né? E aí eles se encontram ali, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles se encontram encurralados. E aí onde acontece um dos milagres mais conhecidos do Êxodo, apesar de que Êxodo é um livro cheio de milagres, né? Por quê? Porque Deus, ele opera mais no deserto. Isso é bem claro, né? O deserto para a gente pode ser um lugar de sofrimento, mas para Deus é uma escola, é um lugar de conhecermos a Deus e conhecermos a nossa real capacidade de superar os obstáculos. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é que Deus ele cria as coisas, irmãos, e ele faz as coisas com um único propósito: anunciar que ele é Deus, mostrar ao ser humano que existe um Deus lá em cima, sim, que é vivo, que é eficaz, que está trabalhando e nunca parou de trabalhar, que é misericordioso, que é bondoso, mas também que é justiça. E existe um Deus que não aceita idolatria a outras coisas. Deus nos criou, irmãos, para adorarmos a Ele. Se você quer idolatrar algo, idolatre a Deus. Este é o mandamento. Amém? Então o que é que ocorre aqui quando Paulo cita Faraó no capítulo de número 9? Ele está citando Êxodo 14, na então passagem ao mar, que diz o seguinte:
Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, do povo de Israel. E eu serei, presta atenção, eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios, ao propósito, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, preste bem atenção. Deus, ele faz as coisas ainda para o ser humano, primeiro porque ele é bom. Mas como nós dizemos, né? Nós temos um jargão em nosso meio, né? E é a verdade bíblica. Não é um jargão, é uma verdade bíblica. Deus pode tudo, né? Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Porque Ele é Deus acima de todos, é o único e eterno Deus. Isso não há discussão no meio cristão. Então, quando, irmãos, Deus ele faz alguma coisa para que você seja abençoado, na verdade, ele está dando um recado para os de fora, dizendo, olhe, eu sou na vida dele para que meu nome seja glorificado, ou seja, ele serve ao único e eterno Deus que sou eu. No caso ele, né? Eu estou apontando aqui, mas no caso ele. Né? Ele serve a mim, um único Deus. É como se Deus mandasse um recado para o ímpio ou para o inimigo dizendo, não há Deus além de mim. Não há Deus além de mim. A passagem que eu li aqui agora, irmãos, ela fala da derrota dos inimigos. Quando a Bíblia fala em Faraó, Egito, no Antigo Testamento, ela dá uma conotação de que são os inimigos de Israel. E quem é Israel? Nada mais, nada menos do que o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E quem é o povo escolhido de Deus? Eu, você. Então, nós temos essa alegoria na Bíblia, né? Então, quando Deus ele diz lá em Êxodo 14 que ele vai ser glorificado em Faraó, note que o versículo posterior está dizendo, os egípcios vão saber que eu sou Deus. Os egípcios vão me glorificar, ou seja, vão entender que eu sou Deus. E aí, o que é que acontece? Deus ele é inteligente ao cubo, né, irmãos? Ele tem toda a ciência. Então, ele une as coisas propositalmente. Quando nós somos abençoados com a vitória dos nossos inimigos, e quando eu digo nossos inimigos não é o ser humano, porque lá em Efésios diz que a gente não luta contra carne e sangue, mas sim o que está por trás do ser humano, que é espiritual. É por isso que o irmão Robson aqui não cansa de dizer, seja espiritual, busque dons espirituais, e vou morrer dizendo isso, porque fui levantado para isso, certo? E até aqui o Senhor tem me ajudado a aguentar as pancadas da vida e anunciar aquilo que Ele colocou para mim anunciar. Então, quando Deus diz isso, irmãos, o que é que Ele faz? Primeiro Ele faz um milagre para seu povo. Ele abre o mar vermelho, certo? E o povo passa a pé enxuto. Milagre. 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 Milagre é algo indiscutível. Milagre, ponto final. É milagre. Algo que a consciência humana não consegue entender. Milagre. Certo? E aí, depois que faz um milagre para o povo de Israel, aí Deus vai e já foi glorificado nos filhos,
porque querendo ou não, nós filhos damos glória a Deus, tanto na bonança como na tribulação, né? Isso é do feitio do cristão. Quem não faz isso, me desculpe, tem que praticar, né? Tem que glorificar a Deus. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses: dai graças a Deus em tudo, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Ou seja, para mim e para você. Então, quando Deus faz um milagre, o povo de Deus glorifica. É tanto que Miriam canta depois. Por quê? Porque aí lá vem atrás Faraó, seus carros e seus cavalos. E eles são mortos, afogados, irmãos. Eles são mortos, afogados. E por eles serem mortos, afogados, os egípcios que ficaram lá no Egito, que não vieram para a batalha, creio eu, a Bíblia não diz, mas pelo versículo que ora acabamos de ler, a conotação é essa: o nome de Deus foi glorificado perante eles. Ainda que eles não sigam, eles souberam que existe um Deus que cuida de Israel, que é o povo de Deus. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo o seguinte: eu coloquei você nessa peleja, eu vou lhe tirar dessa peleja, vou lhe abençoar. Mas esta peleja tem um propósito para que os outros que estejam ao seu redor saibam que eu sou Deus na sua vida. Que existe um Deus, aleluia, que eles podem contar. É só se chegar. É só se chegar a Deus. De que maneira nós chegamos a Deus? Através da fé em Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então o resto não existe mediação. A mediação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, se você está passando por uma luta, uma peleja, e você se vê encurralado, se prepare. Se prepare, porque vai vir um milagre grande na sua vida. Grande na sua vida. E por que virá um milagre na sua vida? Primeiro, porque você é filho. Segundo, para Deus glorificar o nome dele. Ou, primeiro, para Deus glorificar o nome dele na realidade. Segundo, você é filho. E terceiro, para todos ver que existe um Deus que cuida. Existe um Deus que cuida. Então você que está aí com a seta na cabeça que Satanás botou, dizendo que Deus não cuida de você, é mentira dele, irmão. Deus cuida de você, mesmo que você esteja no arroz, Deus está lhe observando. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? E deixe Deus ser glorificado. Dê glórias a Ele, porque Ele é quem peleja por nós. Capítulo de Êxodo, versículo 14, também diz, Moisés dizendo ao povo o seguinte: estai quietos e vede a salvação, o livramento de Deus para nós. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Como de praxe eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os outros, para que os outros possam escutar essa mensagem. Esse é o propósito de eu estar aqui. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.